E aí galera, beleza? Zilson Costa aqui para mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos falar sobre um lançamento de quadrinhos no Maranhão. Vamos fazer aqui uma resenha legal sobre esses dois lançamentos aqui, olha. Tobias Salazar e Escarrabrasa, o Cangaceiro Gentil, dos meus amigos Rafa Santos e Wagner Elias. Esses lançamentos aqui, olha, são os mais recentes da dupla. São os caras que já apareceram aqui com a gente, já conversaram aqui com a gente. E eu comprei agora recentemente esse material e vamos falar um pouco sobre ele. E aí, beleza? Então, bora lá! Eu não gosto de zoar! Eu não gosto de barulho! Eu não gosto de brigar! Então, esse material aqui, né? Ambos os materiais, né? Ambas as revistas foram financiadas pela Lei Aldir Blanc no final do ano passado, né? Elas ganharam o edital e aí conseguiram esse lançamento aqui, que está muito legal, uma qualidade gráfica excelente, cara, né? Muito bom mesmo. E a história também é muito legal, as histórias são muito legais. Vamos falar um pouco aqui sobre o Tobias Salazar, que é o detetive baixa renda. Ele tem uma página no Instagram, né? E lá o Rafa publicou primeiro as histórias durante a pandemia, né? E aí eles abordam aqui os bairros da cidade. Primeiro, o Tobias aparece lá na Coab, aqui em São Luís, né? E depois, na sequência, é Doidice no Quatraque. Então é muito interessante porque esses dois artistas aqui abordam muito a temática regional, mas sem ficar presos àquela coisa de lendas e histórias regionais e tal. Então qualquer pessoa pode ler isso aqui e pode curtir, vai achar legal, vai entender, né, a história e vai conhecer um pouco aqui da nossa cidade, que eles colocaram não como assunto principal, mas como pano de fundo. E aqui no Tobias Salazar a gente tem o mistério de um grande poeta brasileiro e maranhense, né, que é o Gonçalves Dias. E aí ele aborda aqui algumas situações bem interessantes com o tesouro deste escritor, né? Na história aqui, nós temos, contando um pouco aqui sobre como o Gonçalves Dias teria morrido, né? Isso, na história aqui, ele aborda um pouco da história real e coloca a visão dele aqui, que é mais interessante também. Aí, ó, coloca aqui cenários aqui de São Luís, e o que é mais interessante, ele coloca situações, né, maranhenses, aqui, regionalismos, mas a história não deixa uma pessoa que não é daqui ficar sem entender o que está acontecendo. E todos os personagens aqui na história são antropomorfos, tá? Eles são todos personagens animais e que participam da história aqui. Aí tem o cara que joga dominó, que é o que contrata aqui o detetive, tem a bibliotecária, tem o pessoal aqui que é ligado, tem essa onça aqui que é muito ligada em assuntos históricos, né? Ele gosta muito de história e tal. Então eles vão resolver um mistério aqui muito interessante do poeta Gonçalves Dias. Então vale muito a pena. E aí um estilo mangá, né? E que é bem nacional. Apesar de ser um estilo mangá, é bem nacional. E o Rafa Santos é muito fera produzindo isso aqui. Ele escreveu e desenhou, tá? Então é bem interessante, vale muito a pena ler e é muito legal. Material de alta qualidade e muito divertido, tá? Então, o primeiro material aqui que a gente abordou foi Tobias Salazar, de Rafa Santos. Não vou contar muito. Fazer uma história em quadrinho. Como é que não vou contar muito para você, para não dar spoiler, né? Mas nós vamos ter aqui os próprios caras aqui com a gente no nosso canal para conversar sobre esse trabalho, sobre essa obra e falar um pouquinho mais para vocês entenderem. E aqui o Escarrabrasa, que também tem participação do Rafa no roteiro, né? E arte do Wagner Elias. Enquanto aqui o Tobias é uma coisa mais humorística e tal, mais solto, né? A história do Escarrabrasa é um pouco mais densa, tá? Aqui se passa na São Luís atual. E essa aqui se passa numa São Luís apocalíptica, no mundo apocalíptico,
quando depois de algum evento cataclísmico e tal, as cidades se transformam em ruínas. E aí ele tem até um mapa aqui que ele coloca de como ficou o país ou o planeta depois desse evento cataclísmico, né? Um grande sertão. E o que é interessante aqui do Scarrabrasa, que ele é um cangaceiro gentil. Ele toma um chá, uma poção, né? E ele era o cara mais violento que existia, ele era o cangaceiro mais temido. E depois que ele toma esse chá, ele se torna uma pessoa gentil, ele não consegue mais fazer maldades. Então a história gira em torno disso. E aí eles acabam chegando aqui em São Luís, né? A história tem seus toques de humor, é bem interessante, só que é um pouco mais densa. Mas tem aqui a parte falando sobre os personagens, é bem engraçada. Porque tem aqui a Ellen, é jovem coletora de recursos, muito esperta, mas sempre age precipitadamente. Matias, companheiro de Ellen, age como uma espécie de consciência da garota e como tal nunca é ouvido. Então tem esses traços de humor bem interessantes. E a história, claro, ambas as revistas, né? Tem participação do Ray Anderson Oliveira também, com algumas ilustrações. E veja só essa cena aqui, muito interessante, com esse monumento, né? Esse monumento aqui da cidade de São Luís. Então, ambas as histórias abordam a cidade e suas lendas. Olha só. Ambas as revistas abordam a cidade com suas lendas, no entanto, sem se prender àquela coisa de contar a lenda e tal, e abordar aquela lenda como todo mundo já conhece. E essa é uma sacada muito legal que os dois autores utilizaram aqui nessas revistas. Conta uma história que diverte, que ensina um pouco e tal, mas que não fica presa somente à coisa de registrar, de fazer o registro histórico e tal, não. A cidade de São Luís é o palco para essas aventuras aqui, mas eles não se prendem a isso e conseguem contar uma história, conseguem contar histórias muito interessantes, com uma arte impecável, claro, né? E o Wagner é um trabalho incrível de arte, né? O Rafael também, apesar de o desenho dele aqui ser mais humorístico, mas ele é um cara que desenha muito mesmo, é incrível, né? E é bem interessante de ler. Então essas são as recomendações aqui da gente para vocês que querem ler um material de qualidade, que é muito interessante, muito legal. Então tá aí, ó, Tobias Salazar, o Detetive Baixa Renda, e Scarrabrasa, Cangaceiro Gentil. Leia, leia, leia. Então, valeu, até a próxima!